Olá, boa noite, meu povo. Tudo bem? Este é mais um programa Barca das Letras ao vivo para vocês, aqui pelo Facebook. Vou só botar aqui meu colar. Que eu tinha esquecido meu colar. Bem-vindos, né? Mais um programa Barca das Letras ao vivo para vocês, aqui no nosso Facebook. Programa de incentivo à leitura crítica, à leitura de mundo, né? Ao mundo, o mundo que a gente vive, né? Analisar aí os fatos que estão ocorrendo aí durante essa semana, que atingem a gente de uma forma geral. Hoje o nosso programa está no ar e tem como tema politize-se, né? É uma afirmação mesmo, né? Politizar-se é necessário, né? Diante desse momento tão crítico que a gente vive, né? Desse governo que ataca os direitos e a democracia diariamente, né? Então é preciso que a gente se politize. Tem aí no ar uma enquete, né? Quem quiser responder, a pergunta é: a política é importante para a sua vida? Sim ou não, tá bom? E aí no final a gente traz aí para vocês o resultado, né? De ver aí, para a gente ver aí quem é que acha que é importante ou não a política. E aí a gente vai dialogando aqui sobre isso. Quem quiser dar a sua opinião, já pode ir deixando aí com o seu boa noite para a gente saber se está chegando bacana aí também o nosso som aí para vocês, a imagem, está tudo certinho, tá bom? E aí eu vou aguardar aí então os comentários de vocês. Beleza, galera? Programa Barca das Letras ao vivo aqui pelo Facebook. Queria começar um pouco também falando sobre a nossa biblioteca, né? A Barca das Letras, ela aqui, ó. A Barca das Letras é uma biblioteca itinerante, infantil, que navega pelos rios da Amazônia, sobretudo pelo Amapá, Pará, né, mais fortemente, né, incentivando a leitura e distribuindo muitos livros e gibis que a gente arrecada aqui em Brasília, onde eu moro, e em Macapá e em Belém, onde nós temos os voluntários que generosamente, durante todo o ano, recebem as doações de vocês, né, que querem doar livros de literatura infantil, gibis, cordel, enfim, livros que possam incentivar a leitura, tá bom? Com as nossas comunidades. Já são 11 anos de trabalho, nós começamos com a Barca das Letras em 2008, e a gente vem aí navegando, já navegamos em mais de 50 municípios, né, em mais de 70 comunidades, e já foram distribuídos mais de 12 mil livros, né, desta forma, né, arrecadados com a população, principalmente aqui de Brasília, né, que é onde mais a gente ganha livros, né, mas também em Belém, em Macapá, né, e as pessoas mandam para a gente também pelos correios, né, e também as pessoas depositam em nossa conta qualquer quantia a partir de R$ 2 e a gente consegue comprar com esse recurso gibis e livros também. A gente consegue comprar livros e gibis nos sebos aqui em Brasília a partir de R$ 2. Então, quem quiser incentivar a leitura junto com a gente, com a nossa Barca das Letras, é só depositar na nossa conta ou mandar pelos correios, né? Eu vou deixar depois aqui o contato, tá bom? Para vocês mandarem pelos correios ou entregar para um dos nossos voluntários. Em Macapá é a Rita de Cássia, nossa voluntária, desde do primeiro ano da Barca das Letras, né? Em Belém nós temos a Lu Maués, o Johnny Russell, o Nivaldo Coelho, a Janete Borges, a Joana Chagas, tá bom? Essas 5 pessoas em Belém recebem e a Kate Titã, né? Esquecendo da Kate, né? A Kate também é nossa arrecadadora de livros aí em Belém.
E aqui em Brasília vocês podem pegar para mim mesmo, pessoalmente para mim, tá bom? É só dar um toque e a gente vai lá receber a sua doação com o maior carinho, tá bom? Vou deixar depois o nosso telefone aqui e vai ficar aqui também no vídeo, no final. Vou fazer uma edição e vou botar aqui o nosso contato, tá bom? E o nosso blog aí para vocês fazerem a doação de vocês. A Barca das Letras, a gente prioriza comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas, né? Porque são as mais distantes, as mais isoladas e onde as políticas públicas menos chegam. E também são aqueles que protegem a mãe natureza, né? Que mantêm a floresta em pé e que vivem dos seus frutos, né? Apenas do que a floresta produz, né? São os frutos da floresta, né? Ou então do pescado, né? Do açaí, da farinha, de mandioca, enfim, é uma população muito especial que alimenta o nosso corpo e a gente vai lá alimentar a alma dos que vivem no meio da floresta em harmonia com a mãe natureza, né? Protegendo a floresta, sem destruí-la, né? E sendo a resistência, né? Fundamental, ancestral, que estão lá no meio da floresta, protegendo as águas, os rios, os animais, né? Então a gente tem essa dívida social e humana com os que vivem na floresta e por isso a gente dedica a Barca das Letras aos povos originários e tradicionais, né? Que vivem lá protegendo a floresta. Por isso a gente faz esse trabalho de incentivo à leitura, porque é uma cultura que tem muito pouco nas comunidades, né? Como eu sempre digo aqui no programa. A escola é muito recente, né? E essa cultura da leitura ela é muito pouco desenvolvida. Então a gente vai lá para tentar fortalecer o trabalho de professores, né? O trabalho das escolas, né? Para que levando o elemento livro, né? Um livro de qualidade, um livro que dificilmente chegaria lá, né? Que não chega, mal chega pela mão dos governos, porque geralmente o governo só manda para lá livro didático, né? Para as escolas. E aí a gente chega lá com livros de primeira linha, né? De literatura, e gibis, né? Então as crianças ficam encantadas e a partir deste contato com o livro, né, com esse livro de qualidade, as crianças criam um gosto muito forte pela leitura e elas se desenvolvem mais e ao elas se desenvolverem, a gente vai conseguindo fazer com que elas tenham uma formação melhor e consigam resistir mais no futuro, quando forem adultas, né, e adultos, elas possam resistir ainda mais contra a opressão de mineradoras, do agronegócio, de madeireiras, né, de garimpeiros, né, dos sojeiros, né, enfim, de todos esses aí que são os inimigos da natureza e que vão lá apenas para destruir e querem acabar com as nossas populações originárias e tradicionais. Então a gente vai lá para tentar fortalecê-los para que no futuro eles permaneçam lá vivos e mantendo a natureza viva e em pé. Tá bom? Então esse é um pouquinho da Barca das Letras. Quem quiser contribuir com a gente, já falei, então é só entrar em contato aí com a gente pelo nosso, aqui mesmo pelo WhatsApp, tá bom? Ou pelo WhatsApp ou aqui mesmo pelo Facebook. Então é isso. Isto é a Barca das Letras. Gente, já temos aqui uma boa noite aqui do nosso querido Alci Santos, né? Todo o programa o Alci está aí presente. Grande abraço para você aí, Alci, aí em Belém. O Alci fala aqui, boa noite, Jonas. A Barca, os barqueiros. Professora Vânia Alvarez. Isso aí, meu irmão. Tamo junto, Alci. Alci é grande incentivador da leitura lá em Belém também. Contador de histórias, enfim, muito ligado aí às políticas públicas. Né? Falando em política, que é o nosso tema, né? Ele é muito ligado aí à política pública da cultura, né? Ligado à cultura e à leitura. Então, fez um importante trabalho aí, alguns anos atrás, né? Na frente lá da Secretaria de Cultura, com os pontos de cultura aí do Pará. Né? Então, ele tem uma experiência muito boa aí. Quero ouvir sua opinião aí, cara, sobre política, né? Se você acha importante que as pessoas participem, se a política é importante realmente, de fato, né? Se é possível mudar as coisas através da política, né? Manda sua opinião aí, Alci. Tem um monte de gente aqui, né? O meu amigo Flávio Vasco aqui também, já manda boa noite dele. Boa noite, Jonas. Boa noite, Flávio Vasco, grande secretário de Educação do município de Cristópolis,
na Bahia. Já estivemos lá com ele este ano, né? Fizemos já a segunda Barca das Letras lá no município de Cristópolis. É sempre a maior barca do ano, mas eu acho, viu, meu amigo Flávio Vasco, que vocês vão perder o posto, viu, este ano. Vai dar certo, viu, a nossa ida lá para o município de Cotegipe, né, aí do lado, a 28 quilômetros, né, que você me falou do último programa, na semana passada. Fica apenas 28 quilômetros de Cristópolis. Inclusive, eu quero contar com a sua presença lá, meu amigo Flávio Vasco, e quem você quiser levar aí de Cristópolis para fortalecer a nossa ação, que possivelmente será no dia 25 de outubro, né, lá com a prefeita, lá, Márcia, lá do município de Cotegipe. Vai ser lá na Biblioteca Pública do município. Ontem eu conversei com a coordenadora da Biblioteca Pública lá de Cotegipe, né, a mando da prefeita, Márcia, e ela quer mesmo que a gente vá, tá? E melhor ainda, viu, Vasco? Ela quer que a gente vá completo, viu? Ela vai ela vai querer que a gente leve os palhaços da Barca das Letras, né? O Bufo e a Zitinha vão com a gente lá para Cotegipe. E é bom que aí você conhece os outros, né? Os outros dois arte educadores aqui da Barca das Letras, os outros dois barqueiros, né? Você vai gostar muito de conhecer aí, que é a Luma Wes e o Johnny Russell, né? Vasco, eu tava até pensando hoje, cara, de repente a gente dá uma esticada aí, já que é tão pertinho. Bora fazer uma outra barca aí, né? De repente, já que a gente já vai estar lá, aí do lado. Que tal a gente fazer aí? Escolhe aí uma zona rural aí. Não precisa ser uma grande barca, não. Pode ser uma coisa menor, tá bom, meu amigo? Mais orgânica, viva, certo? Escolhe aí uma comunidade bem bacana, bem distante aí, que ainda não recebeu nenhuma ação sua aí, da Secretaria do Município aí, que eu acho difícil, né? Porque você faz um trabalho maravilhoso, né? Então, mas aí, quem sabe, vamos tentar articular isso aí, para ver se a gente faz uma ação aí no município aí também de Cristópolis. Mais uma, meu grande amigo. Flávio Vasco fala aqui, estarei lá, com certeza, a prefeita e o secretário Cláudio são meus amigos. Olha que massa, que bom, cara, muito legal. Então, deixa eu ver se mais alguém aqui falou alguma coisa. Não. Então é isso, gente. Então, o tema que a gente vai tratar hoje, né, que a gente está trazendo aí para vocês, é politize-se, né? É uma afirmativa, politize-se, né? Porque a política ela é muito importante, na minha opinião, né? Eu, Jonas Banhos, acho que a política é muito importante, né? Que ninguém, nenhum ser humano vive em sociedade sem a política, né? A política simplesmente está em tudo, em toda a nossa vida, né? A política ela é necessária para que a gente não se mate, né? Para que a gente acorde ceda, cada um ceda um pouquinho e a gente junto chegue num consenso para construir o melhor para a sociedade. E isso se dá através da política, né? Deixa eu baixar meu coisa aqui, que eu quero mais aqui embaixo. Né? E, na minha opinião, isso se dá por meio da política. Né? A política, eu não falo só da política partidária, né? Por meio do partido político, né, dos vereadores, dos deputados, né? Não é só isso, né? A política ela é necessária para tudo, né? Ela é necessária para a boa convivência, né? Como eu falei, de nós todos, né? Na nossa sociedade. Então, assim, você pode ingressar na política partidária e aí escolhe um partido político de acordo com a sua ideologia, com a sua visão de mundo, né, com o interesse que você vai defender, se você vai defender trabalhador, se você vai defender mais o lado dos empresários, se você vai defender a natureza, ou se você vai defender ou vai querer destruir a natureza, se você quer manter os privilégios dos mais ricos, né, de quem tem grana, ou se você quer incluir mais as pessoas que não têm,
se você é a favor dos animais, se você é contra os animais. Tudo isso é por meio da política que a gente vai definir. Não é brigando no meio da rua, não é agredindo uns aos outros que a gente vai definir as coisas. Né? Por isso que é necessária a política, né? Para que a gente façamos, para que todos nós façamos as leis, façamos os regramentos que vão definir a boa convivência entre nós todos. Né? O que vai ser permitido e não vai ser permitido. Né? Até onde eu posso ir, até onde vai o meu direito e até onde vai o direito do meu vizinho. Né? Isso tudo é política. Né? Que depois isso vai virando, a gente vai transformando isso tudo em leis, né? Em Constituição, né? Em uma legislação, né, jurídica que vai permitir a boa convivência entre as pessoas. Então, você tem, por exemplo, uma política de saúde, uma política de cultura, uma política de comunicação, uma política de cidadania, uma política ambiental, uma política que mais aqui? De turismo, uma política industrial, uma política econômica. O nome é isso, ó, política econômica, política industrial. Toda gente ouve essas coisas na televisão. Então, assim, a política está em tudo. Não existe economia se não tiver política, porque são decisões que quem está no comando vai ter que tomar. Né? Se, por exemplo, política trabalhista, né? Você vai tirar direito dos trabalhadores ou você vai dar direito para o trabalhador? Né? Para que ele tenha mais segurança no seu trabalho e na sua vida. Né? Então, tudo isso é política. E quando eu ouço algumas pessoas dizerem, eu não gosto de política, eu vou votar em branco, nenhum político presta, é, eu vou lá, eu sou obrigado a votar, isso é um absurdo. Como assim? Como assim, cara? Como é que a gente vai, é a única chance que as pessoas têm, né, de igualdade. Meu voto é igual ao voto de quem ganha trilhões, do 1% da população brasileira que tem a maior renda, que ganha mais dinheiro do que 99% da população. Então, o meu voto vale igual ao dessa pessoa, de um banqueiro, do Silvio Santos, do Edir Macedo. O voto deles não é melhor do que o meu. Então, assim, por que eu não vou votar? Se é a minha única chance de eu falar que o que ele vai, no voto dele, ser igual ao meu. Então, assim, é muito importante. É muito importante que as pessoas tenham consciência disso, né? Que não desperdicem o seu voto, né? Porque o voto é fundamental. Né? Falando de política partidária, né? De escolher os seus representantes. Né? E também não só escolher o seu representante. Né? Depois você tem que acompanhar, saber se aquele seu representante, de fato, está cumprindo com aquilo que ele te prometeu. Né? Com que ele se compromissou com você de que ele ia lá defender. Né? Então, assim, isso tudo, então, na minha opinião, muito importante que que a gente incentive outras pessoas para que elas participem da vida política do Brasil. É só isso? É só assim, pelo voto e elegendo os nossos representantes, que a gente pode participar da política? Não. A gente pode participar de várias formas. Né? Eu vou falar assim da experiência que eu tive, né? Para além do meu voto. Por exemplo, participando das, instâncias comunitárias que existem em toda a cidade, né? No seu bairro, né? Participando de associações comunitárias que possam exigir os seus direitos, né? Na sua rua, no seu bairro, da sua comunidade. Né? Participando dos sindicatos, sendo sindicalizado, né? Porque através do sindicato é que você vai
conseguir, se unindo a outras pessoas, é, modificar a legislação, exigir mais do seu direito, né? Exigir, fazer com que o representante público ouça você, ou denunciando uma certa ação que está ocorrendo na sua comunidade ou no seu município, né? Para que o poder público tome as providências necessárias. Então, isso tudo é política. Você está fazendo política, isso tudo. Apesar de você não ter um mandato, mas é uma ação política, né, que você está exercendo diariamente ali no seu dia a dia, né? Participando, por exemplo, agora mesmo, né, que nós vamos ter nesse final de semana agora, né, se eu não me engano, dia 6 de outubro, eleição para os conselhos tutelares. Né? Isso é uma eleição, né? Existe uma eleição que vai eleger os representantes do conselhos tutelares. Muito importante. Né? Você não pode, a gente não pode eleger pessoas que vão para lá para depois atacar os direitos das crianças. Né? Que vão para lá com preconceito contra as crianças. Né? Que vão para pessoas que defendem a arma, violência. Essas pessoas não podem, pessoas que são intolerantes religiosas, nesses evangélicos neopentecostais aí, né? Tá cheio de candidatos, pastor não sei o quê, pastor irmão fulano, o padre não sei das quantas. Não, gente, não pode. Essas pessoas não podem representar, ser do conselho tutelar. Essas pessoas vão para lá para gerar intolerância. Uma pessoa intolerante, ela não pode fazer parte de um conselho, né? Porque ela não está lá para dialogar, ela está lá para acusar, para gerar discórdia, não é para proteger a criança. Então é preciso ter muito cuidado agora no dia 6 de outubro, né, com essa eleição aí dos conselhos tutelares. Né? Escolham bem, escolham pessoas que de fato tenham compromisso com o interesse das crianças, não caiam nesse discurso vazio, né, nesse discurso rasteiro, sabe, moral, né, dessas igrejas, né? Não é isso, não pode misturar as coisas. A igreja já tem o papel dela, tem ela lá, a igreja dela lá, ele que vai falar as coisas dele lá dentro da igreja, não no conselho. O conselho tutelar é para quem é ativista, que vai lá lutar pelo interesse de fato das crianças. Pessoa que defende armamento, pessoa que defende a redução da maioridade penal. Essas pessoas não podem, porque elas vão estar lá o oposto. Né? Elas não vão defender os interesses das crianças. Então é preciso ter muito cuidado aí com essa eleição aí do dia 6 de outubro. Né? Exerça o seu papel político, né? Vá lá, eleja, pense bem na hora de você escolher o representante para o Conselho Tutelar, porque vai ter consequências, tá? Mais na frente, isso aí vai ter consequências quando as crianças precisarem de um apoio, né? Pode ser que elas não encontrem aí nos conselhos tutelares, tá bom? Representantes de fato. Então, assim, esse é um. Tem também as conferências, né, que ocorrem. Né? Esse governo não, dificilmente ele vai fazer, muito pelo contrário, ele já chegou aí e já chegou atacando todas as representações, todos os conselhos, já baixou um decreto aí que acabou com todos os conselhos da sociedade, a participação que a sociedade tinha nos conselhos junto aos órgãos públicos, né? Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Cultura, enfim, vários conselhos que tinha, esse governo praticamente ele extinguiu, baixou um decreto extinguindo os conselhos. Mas isso é temporário, esse governo vai passar, não vai durar muito tempo, né, pelo jeito pelo andar da carruagem, né, um governo sem política, né, sem plano, sem projeto de governo, a não ser a necropolítica, né, que é a política da morte, né, de mais mortes, de mais assassinatos, de mais violências, né, de aumentar ainda mais o número de presos do país, sem resolver a situação da violência, né, só aumentando cada vez mais. Então, possivelmente, esse governo não deve durar muito tempo, né, é o que a gente espera. Que a sociedade abra o mais rápido possível os olhos para que esse governo logo termine.
Então, assim, isso tudo são exemplos que eu estou dando de como é a política na prática, né? Então, eu queria ler aqui para vocês, né, um pequeno texto que eu achei na revista Carta Capital de hoje, tá bom? Que é muito, eu achei muito bacana, né? Porque ela nos politiza, sabe? Ela abre nosso olho, sabe? Porque assim, a gente precisa se politizar, a gente precisa ler para a gente se politizar. A gente não vai se politizar só com WhatsApp, essas correntes de WhatsApp, esses grupos de ódio espalhados aí. Muito pelo contrário, isso aí faz você ficar mais ignorante, né? Porque você só fica com aquelas dois parágrafos ali, né, no máximo, né, e não evolui no seu pensamento. Então é muito importante que a gente leia, né? E a leitura ela não se dá apenas com textos, né? Você pode assistir um filme, né? Alguém falando, né? Alguém que se preparou para fazer uma fala, né? Que estudou, isso também é leitura, né? Você está ali recebendo um texto, né? Que está sendo ali falado pela pessoa que está ali dialogando em um vídeo, por exemplo, né? Eu vou fazer a leitura desse texto. No final, eu vou colocar aqui para vocês uma série de todos esses textos que eu vou ler aqui, eu vou colocar aqui no final. E também eu vou indicar para vocês uma série de sites, de canal no YouTube, né, de blogueiros, tá bom? E que nos ajudam a nos politizarmos, tá bom? Todos, tá bom? Que nos ajudam a pensar crítico, né, a raciocinar, a ampliar os nossos conhecimentos e a nossa visão de mundo, a nossa leitura do mundo. Tá bom? Então, no final, eu vou botar aqui uma lista, por exemplo, é o País, é um site, né, a revista Fórum, o Diário do Centro do Mundo, o BR247, o Brasil 247, o Tijolaço, tudo são sites com várias leituras, né, do que geralmente não passam nas redes, nos canais de televisão. Porque os canais de televisão aberta, eles têm um interesse por trás, que é o interesse do dono da TV, que são da Globo, o Roberto Marinho, os Marinho, né, o Edir Macedo, o Silvio Santos. Essa gente só vai, a Bandeirante, né, o pessoal lá, o Sayad, eles só vão divulgar o que for do interesse deles. É tanto assim que todos eles só defendem tudo que é contra o trabalhador, por exemplo, a reforma da Previdência, eles defendem, né, porque eles serão beneficiados. Né, os interesses do governo, de banco, privatizar tudo que é a saúde, a educação, acabar com a educação. Porque essa gente é a gente do dinheiro, os donos das televisões. Né? Então, eles estão lá para defender os interesses deles. Eles não vão ficar divulgando o que é bom para a maioria da população, para o trabalhador, para a pessoa mais humilde, né? Para quem precisa de um emprego. Eles não vão divulgar isso. Eles vão divulgar os interesses dos mais ricos. Então é preciso que cada um de nós busquemos outras fontes de informação. E essas outras fontes, hoje com o advento da internet, está muito mais fácil. Né? Elas estão aí, à nossa mão. A gente não precisa de um repórter para fazer uma leitura de um texto, editar, cortar e dar o viés ideológico do canal que ele é entregado dali. Né? Então, assim, a gente não precisa desse filtro. A gente mesmo pode buscar a informação na fonte originária. É muito, cara, hoje em dia só é dominado, oprimido por essa gente quem quer, porque quem não quer corre atrás. Hoje em dia, por exemplo, eu acompanho o Twitter das pessoas que eu sou fã das pessoas. Então, assim, pessoas que pensam, que raciocinam. Eu não preciso de ninguém, um repórter fazer uma reportagem, escrever alguma coisa. Não, eu vou lá no Twitter da pessoa, sigo a pessoa e fico acompanhando as opiniões dele diariamente. Né? Então, assim, tem várias pessoas. Quem quiser, inclusive, me adicionar no Twitter, eu vou deixar aqui o meu Twitter, é @jonasbanhos.
Lá vocês vão ver várias pessoas. As pessoas que eu sigo são todas pessoas que opinam, que dão opinião, entendeu? Que não aceitam a opinião da Rede Globo, do Jornal Nacional. Não, elas fazem leitura crítica do mundo, entendeu? E aí eu vou lá, leio essa leitura, eu estou ampliando o meu mundo. Eu posso, às vezes, até não concordar. E aí formular uma outra posição política na minha cabeça, entendeu? Então, é muito importante, né, que cada um de nós busquemos, né? E a gente possa também divulgar isso para os nossos amigos, sabe? Divulgar isso para uma pessoa que você está vendo que a pessoa está limitada ali ao WhatsApp, essas redes de WhatsApp. Divulga, olha, tu já leu isso aqui? Quando a pessoa te mandar uma mentira, né, uma propaganda do governo, Bolsonaro, né, uma dessas fake news que eles divulgam diariamente, você rebater. Não, olha isso aqui, ó. Nem discute, só manda para a pessoa, ó, o outro lado da notícia, né? Desmascarar a mentira, né? Imediatamente, né? Ao invés de para ver se a pessoa para, inclusive, de replicar, porque às vezes a pessoa replica, nem é de maldade, é pura ignorância mesmo, ou preguiça de buscar informação, né? Verificar se aquilo lá que ela está te mandando é de fato verdadeiro, tá bom? Então eu quero ler aqui para vocês esse texto, né, que saiu aqui na Carta Capital. Eu abri aqui, mas fechou. Então eu vou ler aqui para vocês. Hoje eu não consegui imprimir, então vai ser aqui pelo computador mesmo, tá bem? Vamos ver se vai dar certo. A nação gestante deu à luz debates que estavam em estado letárgico. Chagas surgiram e cicatrizes retrocederam. É muito difícil vencer uma guerra ideológica, pois nesta guerra, soldados não são abatidos. O inimigo é apenas alguém que pensa diferente. Ordens não são questionadas. Ideias não são debatidas. Mata-se o bom senso, a honestidade intelectual. A metralhadora ideológica é certeira. Mutila mais que a bomba atômica. Amputa gerações e capítulos da história. A caneta legislativa. Espera aí que eu me perdi aqui, galera. A caneta legislativa é implacável. Bons argumentos deixam apenas a guerra mais sangrenta. Qualquer absurdo sempre será justificado, em nome de algo maior, que ninguém sabe muito bem o que é. Se estão fazendo, estão certos. Não há contraditório. Que se dane a ampla defesa. O atual governo é um choque cultural. A meu ver, negativo, violento e perigoso. Útil apenas como um divisor de águas e para o autoconhecimento como nação. Um complexo, intricado e doloroso parto ideológico. A revolução de uma foto que estava apenas no negativo. A revelação de uma foto que estava apenas no negativo. Algo parecido com o fim de um efeito anestésico. Antes uma crise de percepção. Agora um mar de revelações. Independente do que aconteça, já podemos prever um país antes e depois deste governo. A nação gestante deu à luz debates que estavam em estado letárgico. Chagas surgiram e cicatrizes retrocederam. Voltamos a falar de ditadura, de terra plana, de armamento. Passamos a desprezar livros, vacinas, empático. Desculpa. Passamos a desprezar livros, vacinas e conhecimento. Estigmas inexistentes, invisíveis, adormecidos ou esquecidos vieram à tona, com força e fúria total. Mais fúria que força, diga-se de passagem. Trata-se da revelação de um país que eu não conhecia. A imagem de um povo cordial, pacífico, alegre, empático, que convive bem com as diferenças e suas diversidades, caiu por terra.
O Brasil perdeu a inocência de vez. Nossa máscara caiu. Revelou-se que uma grande parcela da sociedade, de fato, é racista, homofóbica, intolerante, violenta, misógina e ultraconservadora. Fatia social significativa que não valoriza educação, meio ambiente, pluralismo político, ciência, arte e cultura. Os trabalhadores perderam força. Os três poderes da nação se corromperam. As instituições caíram em descrédito. A Constituição virou um calhamaço de papel. Para o bem ou para o mal, nunca mais seremos os mesmos. Se existe cura, não existe cura para a cegueira. A única chance é que a lágrima caída nos faça despertar. Antes lágrima que sangue. Que chova bom senso. Que germine consciência. Há esperança. Texto publicado na Carta Capital, no blog do sócio. E no final eu vou colocar aqui para vocês, né? Então é isso, cara, né? É isso que esse texto aí falou. A gente tem que acordar, buscar conhecimento, entendeu? Se politizar, porque não. Se a gente quiser sair dessa lama que a gente se meteu, gente, é preciso de fato a gente lutar, né? Lutar e resistir e buscar conhecimento, como falou aqui, buscar a claridade dos livros, da leitura, da conversa entre a gente, né? Trocar ideia entre nós e também fora da nossa bolha, né? Buscar influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Deixa eu só beber uma água aqui, eu estou morrendo de sede, e vou ler aqui também os comentários da galera aqui que já postou aqui mais alguma coisa. Só um minutinho. Galera, passa rápido o tempo, viu? Já vamos aí com 37 minutos, gente. Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui os comentários, rapidinho. Tá. Aí o Flávio Vasco fala aqui para mim, Jonas, como acreditar em uma justiça onde pregam o combate à corrupção e usam a corrupção para atingir seus objetivos? Mas é isso que eu li aqui no texto. Os três poderes estão desacreditados, inclusive a justiça. Avacalharam com a justiça. Rasgaram a Constituição. Tudo para prender o ex-presidente Lula. Acabaram com o direito penal brasileiro, o direito constitucional. Né? Inverteram tudo e continuam invertendo. Né? Essa operação Lava Jato, né, uma operação criada para combater a corrupção, como disse aqui o Flávio, é corrupta. O procurador-chefe, que se dizia chefe, mas o chefe, na verdade, era o juiz, o Moro, queria ganhar dinheiro, né? Ganhou muito dinheiro com palestras, né? Ganhou dinheiro, queria ficar com 2 bilhões da Petrobras, para uma fundação deles, que eles iam administrar, para eles faturarem os 2 bilhões. Então, assim, acabaram com a justiça brasileira. É preciso em nome do combate à corrupção. Prenderam hoje o supervisor da Receita Federal lá no Rio de Janeiro, porque estava extorquindo dinheiro dos investigados da Lava Jato. O cara tinha um relógio, a mulher dele, prenderam hoje um relógio, só um relógio da mulher, 950 mil reais. Só um relógio. Ele tinha uma bicicleta de luxo de não sei quantos mil também. Então, assim, tudo fruto de corrupção. Então é isso que eu falo, o Flávio Vasco fala aqui, lá de Cristópolis, da Bahia. Né? Como acreditar em uma justiça onde pregam combate à corrupção e usam a corrupção para atingir seus objetivos? Políticos, né? Políticos partidários, né? De poder. Essa gente quer poder. E aí, Flávio, pegando esse gancho de você aqui, eu queria falar também uma outra coisa. É muito engraçado, né, que essa gente, eles dizem que a política não presta, que é uma nova política, não sei o quê, mas engraçado,
Todos os filhos deles, eles colocam aonde? Na política, né? Olha o Bolsonaro. Todos os filhos dele são políticos. E agora o mais novo, ele já quer lançar vereador, candidato, ser lançado vereador também. Então, ué, como é que é isso? A política não presta e você bota o seu filho, você botaria o seu filho num lugar onde não presta, onde é ruim, onde vai fazer mal? Você colocaria seu filho, alguém que você ama? Não, né? Então todos os políticos aí tá aí, passando de pai para filho, né? Como se os mandatos fossem hereditários, né? Então, assim, eles usam isso de dizer para quê? Para que as pessoas não se motivem com a política, né? Para que as pessoas não participem da política, para que deixe o caminho aberto para eles, né? Eles se perpetuarem no poder da política partidária, né? Então, e com isso as pessoas não se motivam nem para participar da sua vida política ao seu redor, né? Então, assim, é preciso de fato a gente ficar de olho, tá bom, galera? Deixa eu ler então aqui mais um comentário aqui do Alci. Alci dá a opinião dele aqui. A política não é só importante, ela é necessária. Perfeito, Alci. Sem ela, é como eu disse no início, ninguém consegue viver em sociedade sem a política, né? E aí ele fala mais aqui, o Alci Santos, lá de Belém. Mas, mais que uma boa e honesta política, o que temos imensa carência é vontade política, de parte de quem verdadeiramente tem algum poder de decisão. Deixa eu ver mais aqui. De parte de quem tem um poder de decisão. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu botar aqui que a minha vista já não é mais a mesma dos meus 18 anos. Certo, vontade política da parte de quem verdadeiramente tem algum poder de decisão. Os secretários e agentes culturais nem sempre, a maioria das vezes, tomam as decisões mais úteis e são levados até a agir em oposição às próprias convicções. O povo ainda vê a arte e a cultura, por exemplo, como algo que não põe à mesa, e aos governos ainda são apenas as cerejas do bolo. Verdade, Alceu. Prova do descalabro, da má-fé e descaso com a política necessária são os cerceamentos vários, que vão de contingenciamentos, verdade, que é cortar o orçamento, prender o orçamento, não deixar. Contingenciar é não deixar que o orçamento seja executado da forma como foi previsto no ano anterior. O orçamento é previsto no ano anterior para ser executado no ano seguinte. Então é liberado um recurso e aí quando chega no ano, os governos vão lá e cortam algumas secretarias para que aquele dinheiro não seja, como foi aprovado, seja executado durante aquele ano. Então isso é contingenciamento, tá? E aí, deixa eu voltar aqui. Assim, prova do descalabro, da má-fé e descaso com as políticas necessárias são os cerceamentos vários, que vão de contingenciamentos à extinção de secretarias e ministérios, pastas tão importantes. E censuras, então. AF, né? Fala aqui o Alci. É isso, né? Cortam cortam as secretarias. Gente, se o Estado não prestar para servir o povo nas suas necessidades de política cultural, social, saúde, educação, segurança, né, de infraestrutura, então para que serve o Estado? Só para dar dinheiro para o agronegócio? Para abrir estrada e porto para o agronegócio? Só serve para isso? Né? Não serve para dar saúde para o povo, para dar educação, para dar cultura? Né? Então, para quê? Para que todo mundo tem que pagar imposto só para beneficiar os mais ricos, quem mais ganha dinheiro na sociedade? Né? Então, assim, de fato é complicado. Né? É isso aqui que o Alci Santos falou aqui, né? Compartilhou aqui com a gente em Belém. E ele que esteve dentro de um governo, né? De uma secretaria de cultura, né? E vivenciou isso de perto.
né? Ele viu que muitas das vezes quem tem o poder de decisão não toma as decisões que são necessárias. Agora, sabe-se lá por quê, né, Alci? Essa que é a pergunta, né? Por que que as pessoas que a gente elege, né, elas não tomam, as decisões que são necessárias, né? Que a gente sabe que eles estão com o poder na mão, era para tomar, né? Fazer uma reforma agrária, né? Fazer, por exemplo, a reforma dos meios de comunicação, a reforma, aumentar os orçamentos de educação, de saúde, de cultura, não deixar cortar esses orçamentos, né? Que beneficiam a maioria da população. Mas, infelizmente, é, é, os donos do poder, a gente não consegue compreender, né? Por que que não acontece? Porque essas pessoas, elas estão por trás, elas vão ali prendendo, amarrando os governantes para que eles não tomem decisões que vão beneficiar a maioria do povo brasileiro. Não é isso? Gente, esse é o programa Barca das Letras ao vivo. Nós já vamos aí com 46 minutos aí de programa. Estamos tendo aí a participação da galera aí. Muito bacana, muito legal. Muita gente aí já passou por aí, já deu o seu alô por aqui, já está assistindo a gente. Nosso programa começou em julho, né, agora deste ano. E tem uma proposta aí da gente fazer uma leitura, né? Trazer aí uma leitura crítica do mundo que a gente vive, né? E fazendo aqui para vocês, separando alguns artigos, né, que a gente vai encontrando nas nossas leituras diárias. E no final do programa, eu sempre compartilho com vocês aqui nos comentários, no final, né, as várias leituras que a gente vai fazendo aqui de textos, tá? E como eu falei anteriormente, no final, eu vou botar aqui uma lista de, de sites, de canal no YouTube que vocês podem depois acessar com calma, né, e irem se politizando, né, no nosso dia a dia aí, fazendo outras leituras que não passam nos canais abertos aí de televisão, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso programa Barca da Letra ao Vivo. Hoje o nosso tema de hoje central é politize-se, tá? Estamos trazendo a política aqui para o centro do nosso programa. Então, quem quiser dar sua opinião, deixa aí com a gente, tá bom? Aí nos comentários que a gente vai lendo aqui para vocês. Queria falar sobre política de educação. Não sei se vocês estão sabendo, mas está rolando. Deixa eu ler aqui para vocês, que eu peguei essa notícia aqui no Brasil de Fato, né? No jornal Brasil de Fato, pela internet. Saiu no dia 1º de outubro. Entidades convocam 48 horas de mobilização em defesa da educação pública. A UNE, a NPG e CNTE comandam protestos contra corte de verbas, o projeto Futurice e ingerência em escolas e universidades. Entidades representativas de estudantes, professores e funcionários estão convocando novos atos contra cortes e medidas restritivas impostas pelo governo Bolsonaro desde o início do mandato. Os atos começaram nesta quarta-feira, 2 de outubro, e se estenderam até hoje, 3 de outubro. Entre as bandeiras estão a reversão do corte de 11.800 bolsas de pesquisa da CAPES e do CNPq e do contingenciamento, aí ó, Alci, contingenciamento de 6,9 bilhões no orçamento das instituições federais de ensino, os IFES. Na segunda-feira, 30 de setembro, o governo informou que, do total bloqueado de universidades e institutos, 1,1 bilhão deve ser liberado. Quer dizer, corta 6,9 e só libera depois 1,9 bilhão. Esse governo veio para destruir a educação, o conhecimento, a ciência, a cultura, né? Eles não querem que as... Bom, gente, caiu aí a nossa transmissão aí ao vivo do nosso programa Barca das Letras ao vivo, né? Então, eu estava lendo aí sobre a questão da manifestação aí que aconteceu ontem e hoje
em prol da educação, né, e contra os cortes na educação aí feitas por este governo aí Bolsonaro, tá bom? Tá tendo reação, não pense que a sociedade está parada não, aceitando tudo, todos esses retrocessos do governo Bolsonaro. Não, não, não. Gente, eu achei muito bacana também, eu trouxe para compartilhar com vocês, uma entrevista que eu vi no blog Socialista Morena, né, da Sinara Menezes, né, que é uma jornalista que reside aqui em Brasília, e ela mantém esse blog, ela é feminista, é muito massa o blog dela, né, progressista, sabe, revolucionária, e eu sou muito fã dela, sigo ela no Twitter, e ela tem esse blog, né, que é o Socialista Morena, que eu vou colocar para vocês aqui embaixo no final do programa. E aí ela fez uma entrevista exclusiva com o Jean Willis, né? Eu achei muito massa, né? Eu destaquei aqui um trecho da entrevista que o Jean fala, porque o Jean ele é o primeiro exilado deste governo, né? Ele renunciou ainda em janeiro, né? No fim de janeiro, ao terceiro mandato dele de deputado federal, porque ele não aguentou a pressão e a violência, os ataques que ele vinha sofrendo, né, durante todos esses anos que ele foi deputado federal. E aí e o principal opositor dele, né, na Câmara Federal era o Bolsonaro, né? O Jean Willis era o inimigo número um do Bolsonaro. E aí com a ascensão do Bolsonaro ao poder, né, sendo o presidente da República, com poder, o Jean Willis não aguentou, né? E para as ameaças aumentaram cada vez mais e ele resolveu então se exilar para proteger-se, proteger a sua vida e também a vida dos seus familiares que vinham sendo ameaçados, né? Então a Sinara Menezes conseguiu essa entrevista aqui com o Jean. E aí ela perguntou para ele, e a vida em Harvard? Né? Porque o Jean ele foi convidado para ser professor em Harvard, né? Não é para qualquer um, né, gente? Desculpa aí, né? O cara foi convidado para ser professor em Harvard. E aí não é para fritar hambúrguer, tá? Ele foi lá para ser professor. E aí a Sinara perguntou para ele: "E a sua vida em Harvard, Jean Willis?" E o Jean falou assim: "Muito bem, obrigado. Leitura, pesquisa, aulas e conferências. Vivendo a vida de um professor pesquisador visitante. Harvard tem uma excelente infraestrutura para quem gosta de adquirir e compartilhar conhecimentos, que é meu caso. Abriga algumas mentes brilhantes, assim como as universidades latino-americanas e europeias, que são de qualidade e gratuitas. Tão importante quanto estar aqui foi ter dado antes conferências em instituições de prestígio, como a Sorbonne, a École de Altos Estudos em Ciências Sociais e a Universidade de Tübingen, na Alemanha, para citar apenas três. Aí a Sinara pergunta para ele, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Você diz no livro que a esquerda precisa atentar para as novas questões, que agora não é só o proletariado, do qual falava Marx, mas não há como pensar nas questões identitárias sem pensar em classe, correto? Como você mesmo diz, sou gay, mas vim da pobreza. O ideal é este? Aliar as questões identitárias à luta de classe? Aí o Jean Willis responde: sim, esse debate não é novo na esquerda, por incrível que pareça. Em minhas pesquisas, descobri que intelectuais judeus de esquerda que se estabeleceram nos Estados Unidos, após fugirem do nazismo, sofreram rejeição e tiveram espaços reduzidos por tentar colocar na agenda tradicional da esquerda a luta de classes. As questões de sexualidade e gênero e étnicas, as hoje chamadas questões identitárias. Ou seja, o horror do nazismo, que matou milhões de pessoas em função de sua etnia,
orientação sexual e identidade política, e não em função do fato de serem pobres, não foi suficiente para que a esquerda norte-americana se abrisse às questões identitárias à época. A esquerda europeia, antes da emergência do fascismo, tampouco era sensível para as questões identitárias implicadas no colonialismo e seus genocídios. Me parece óbvio que a pobreza agrava todos os horrores, que a desigualdade social potencializa as outras misérias advindas da desigualdade de gênero, sexual e racial. Eu não estou propondo, nem nunca propus, que se abandonasse a ideia de luta de classes. Apenas proponho que se faça um mergulho mais profundo nessa luta e se possa ver que, dentro de uma classe. Bom, galera, caiu de novo, né? Nosso terceiro retorno. Eu não sei o que está vendo com a internet aqui, ela está caindo. Mas enfim, vamos continuar aí para a gente partir aí já para o nosso finalmente aí. Então, eu estava lendo aí a entrevista que o Jean Willis deu para Sinara Menezes, do site Socialista Morena. Eu vou só terminar aqui. Ele estava dando um exemplo, né, sobre a luta de classe. Eu não estou propondo, nem nunca propus que se abandonasse a ideia de luta de classe. Apenas proponho que se faça um mergulho mais profundo nessa luta e se possa ver que, dentro de uma classe, entre os pobres, por exemplo, há hierarquias e opressões que não podem ser ignoradas, sob nenhum argumento. As mulheres vítimas de feminicídio por homens trabalhadores pobres e negros, e os gays, lésbicas e pessoas trans espancados e ou postos para fora de casa por mulheres pobres estão aí para provar isso, né? Então, esse é uma entrevista muito bacana que saiu aí no site socialistamorena.com.br com o Jean Willis. E eu vou compartilhar aqui para vocês, beleza, galera? Uma outra questão que eu queria colocar para vocês, né, dentro desse processo de politize-se, né, que é necessário a gente se politizar, é a questão da censura. Né? Tá havendo uma censura muito grande contra a opinião de professores. Os professores estão sendo muito atacados nas universidades, professores progressistas, né, por professores de direita, né, que estão aí a serviço do Bolsonaro, né, e das suas ideias ultraconservadoras, né, e discriminatórias. Então, hoje eu vi no Facebook do professor Luiz Felipe Miguel, né, um artigo que eu queria ler aqui para vocês, trazer para vocês, né, para trazer essa questão, né, dessa perseguição que está ocorrendo com os professores nas universidades e também nas escolas públicas em geral, pelo Brasil afora. Né? Aluno que vai filmar professor em sala de aula para depois dizer que o cara está doutrinando, sabe? Olha que loucura, gente. A sala de aula é o ambiente do debate, né? Do contraditório, né? Do conhecimento, do conhecimento, né? Da gente gerar conhecimento. Ninguém vai lá na igreja que o pastor é o dono da verdade, diz que isso está escrito na Bíblia, interpretado dessa forma, e todo mundo, os cordeirinhos vão lá e todo mundo passa a repetir feito robô aquilo lá, sem nem questionar para saber se aquilo é verdade ou não, né? Se está sendo interpretado corretamente ou não. Né? A escola não é isso, não é feita para isso. Né? Ou essas escolas militares, né, em que o professor é o dono da verdade. Que história é essa? O professor não é o dono da verdade, coisa nenhuma. Todo mundo que é professor sabe disso. Que nenhum professor é dono da verdade. Ele não sabe de tudo. Né? Ele estudou alguma coisa e mostra os caminhos para os alunos, né? Pesquisarem, buscarem nos livros. Né? Mais conhecimento. Conhecimento que ele não consegue ter, né? Dentre bilhões de conhecimentos possíveis. Né? De livros possíveis que possam ter, de interpretações possíveis. Né? Então, o professor Luiz Felipe Miguel, professor universitário, escreveu o seguinte sobre censura. O grupo de professores ultradireitistas que se abriga sob a alcunha mentirosa de docentes pela liberdade
está alardeando que tem um exército de advogados e vai processar todos aqueles que os criticarem. É uma clara tentativa de intimidação, com o objetivo de cercear o debate. Mostra bem qual é o projeto que os anima. Posso testemunhar que eles estão passando da bravata à prática. Recebi a visita de um oficial de justiça, um rapaz muito gentil, muito bem educado, que me apresentou uma intimação. Na verdade, não é uma queixa-crime, só uma interpelação, um pedido de esclarecimentos que posso ou não atender. O documento chega a ser patético. O alvo é uma postagem minha, velha, já de meses, em que falo de um elitista agressivo que se tornou folclórico no campus. O professor quer saber se é dele mesmo que eu estava falando. Aproveita e pede explicações sobre os meus posicionamentos políticos. Por exemplo, quer que eu justifique por que eu digo que o governo Bolsonaro tem uma caatinga fascista. Não podia mais ser mais evidente o caráter autoritário da investida, seu desejo de calar as críticas, seu ataque à liberdade de expressão política. Por mais inane que seja a investida judicial, ela causa incômodo à sua vítima. Tenho que parar meu trabalho, tenho que definir minha resposta, perco tempo. Eventualmente, terei que contratar um advogado. Não uma questão que atinja só a mim, pessoalmente, e aos outros colegas que são ou serão alvos do grupo. É um assédio à nossa liberdade de expressão, como categoria, como profissionais da educação. Creio que nossas associações representativas, a do NB, aqui na UNB, ele é professor na UNB, né? Professor Luiz Miguel, o Andes, nacionalmente, devem responder institucionalmente, devem montar uma rede de proteção aos professores. Não sei quem financia os docentes pelo autoritarismo, quem paga o exército que eles dizem ter a seu dispor. Eles dizem que os reforços estão sendo enviados por Deus em pessoa, mas eu me permito duvidar desta afirmação. As organizações da extrema-direita latino-americana costumam receber dinheiro mais terreno de fundações estadunidenses, mas o objetivo é evidente: atrapalhar os professores com processos que, mesmo sem sentido, perturbam sua rotina pessoal e profissional, e assim estimulá-los ao silêncio. É uma forma de litigação de má-fé. Quanto a mim, tentaram me calar em sala de aula e agora tentam me calar no debate público extramuros, mas não tenho a menor intenção de me deixar intimidar. Enquanto não chega o estado policial com o qual eles sonham, não vou deixar de exercer minha capacidade de crítica em todos os espaços a que tiver acesso. Para os reacinhas que bisbilhotam sistematicamente esta minha página, um recado. Não precisam mobilizar um oficial de justiça para indagar qual é o estado policial com que sonham. Minha resposta já está aqui. Vocês sabem muito bem. Muito bacana essa resposta aqui do professor Luiz Miguel, aqui da UNB, aqui em Brasília, Universidade de Brasília, pública, né? Luiz Felipe Miguel. E eu vou colocar aqui para vocês aqui no final, tá bom, gente? Quem quiser seguir o professor Luiz Miguel, muito bacana. Cara inteligente, posta muita coisa legal. Sobre ciência, né? Vamos avançando aqui, já vamos aí com 7 minutos e 54. Daqui a pouco eu dou mais uma vista aqui nos comentários, para ver se tem mais alguém comentando aí nessa nossa nova transmissão. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu abrir aqui, só para abrir. Tá, beleza. Deixa eu aberto aqui. Ciência, gente. Como cortes do governo podem paralisar pesquisas do Brasil na Antártida? É um absurdo, gente. Me dá asco, viu, de ler essas notícias sobre os cortes na ciência do Brasil. Talvez a gente leve muitos anos para recuperar essa paralisação que está ocorrendo, viu? Eu vou postar para vocês aqui. A matéria é grande, né? Fala aqui sobre essa pesquisa que está tendo lá na Antártida, que é muito importante. Eu vou ler só aqui um pedacinho.
Apesar de ser mais conhecida pela presença de gelo e neve, a Antártida possui complexos ecossistemas, muitos deles pouco conhecidos e até alguns ainda desconhecidos, diz o pesquisador Luiz Henrique Rosa, da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador do projeto MicoAntar, do ProAntar, que estuda fungos com possíveis propriedades medicinais, galera. De acordo com ele, esses ecossistemas abrigam seres vivos, únicos e adaptados às condições extremas da região, e que estão isolados geograficamente do restante do planeta. Em outras palavras, a Antártida possui uma biodiversidade pouco conhecida pela ciência, explica ele. Por estarem sem contato com o mundo de fora, esses organismos representados por animais, plantas e principalmente pelos micro-organismos têm o potencial de produzirem substâncias de interesse em processos biotecnológicos. Tá? Essa reportagem saiu na BBC em português e eu vou colocar para vocês aqui no final, né, que esses cortes que estão sendo feitos na ciência e tecnologia do país pelo governo Bolsonaro vão atingir esse tipo de pesquisa, né, importante, que poderia até trazer cura para doenças que hoje são incuráveis, né? É um total... É a necropolítica, né? Bolsonaro é a necropolítica, ele só quer gerar morte, né, com as políticas dele. Falando em morte, mais uma notícia agora aqui, vamos lá, para a sessão natureza, no nosso programa, Barca das Letras ao Vivo. Governo autoriza mais 57 agrotóxicos. Total de registros em 2019 chega a 382, gente. Já temos mais de um agrotóxico por dia, né, liberado nesse governo, desgoverno, né, Bolsonaro. Que absurdo. Vai matar a gente de envenenado com tanto agrotóxico. Dos produtos anunciados, 10 são pesticidas biológicos que são utilizados na agricultura orgânica, 6 são novos e 41 genéricos. O ritmo permanece como o mais alto da série histórica. Essa reportagem saiu no G1 de hoje, pela manhã. O Ministério da Agricultura divulgou nesta quinta-feira, 3 de outubro, o registro de mais 57 agrotóxicos, chegando ao total de 382 registros em 2019, mantendo o nível de registro como o mais alto da série histórica, iniciado, sabe quando? Em 2005. Dos produtos anunciados nesta quinta, 10 são biológicos, como eu falei, que são utilizados na agricultura orgânica, 6 são novos e 41 são genéricos. Segundo o governo, o objetivo da aprovação de produtos genéricos é aumentar a concorrência no mercado e diminuir o preço dos defensivos, o que faz cair o custo de produção. Absurdo, envenenar a população. Vou colocar aqui para vocês no final e aí vocês dão uma lida aí nessa matéria. Terrível, gente, terrível. Falamos aí de natureza, vamos lá, caminhando, então vamos quase aí para o final do nosso programa, tá bom? Eu queria indicar para vocês a música de hoje, uma música que eu ouvi ontem pela primeira vez, eu ainda não tinha ouvido essa música, achei muito legal, uma interpretação da Preta Gil e da com a participação da Gal Costa, né? O nome da música é Vá Se Benzer e é uma composição do André Luiz Simões Coelho dos Santos, Antônio Leonardo Reis Costa, Emerson Barbosa Taquari e Milton Sérgio da Rocha Silva. Tá? Eu vou ler um pedaço aqui para vocês, achei show de bola e eu vou indicar para vocês aqui, eu vou botar a música aqui no final para vocês ouvirem e degustarem essa música muito bacana aí, da Preta Gil. O clipe também é show de bola, gente. É massa. Sou eu, que fuma, que bebe, que dorme, que fala, que grita, que morde, que paga, que pede, que sofre. Sou eu, que nasce devendo, que corre, que é gueto, que é gay, que é pobre, homem e mulher. Vá se benzer, não banque o santo, eu não pareço com você. Não acredito no que vejo na TV. Meu sangue é forte, de origem nobre. Negro, branco, índio eu sou. Eu sou eu. Diz aí quem é você. Sou eu. Diz aí quem é você. Aí vem o refrão, né? Sou eu, diz aí quem é você. Sou eu, que fuma, que bebe, que dorme.
que fala, que grita, que morde, que paga, que pede, que sofre. Sou eu, que nasce devendo, que corre, que é gueto, que é gay, que é pobre, homem e mulher. Vá se benzer, não banque o santo, eu não pareço com você. Não acredito no que vejo na TV. Meu sangue é forte, de origem nobre, negro, branco, índio. Eu sou eu. Diz aí quem é você. Nossa, muito massa, eu achei show de bola. Eu vou colocar para vocês aqui, né, no final, né, eu achei é muito forte essa música, né? E é bem esse momento que a gente vive, né? Eu queria indicar para vocês o livro de hoje do, do meu amigo Edgar Borges, lá de Roraima, né? Lá de Boa Vista. Ele me mandou aqui ele disponibilizou o, o livro dele num aplicativo, tá? Então, assim, o livro está disponível para todo mundo aí que quiser ler o livro dele, né? São pequenos causos, né? Que ele vai contando, assim, são mini contos, na verdade, né? E aí eu vou colocar aqui para vocês, aqui no final. Ele fez uma postagem no Facebook, né? Me marcou e eu achei muito generoso da parte dele, né? Ele disponibilizar o livro, né, em PDF aí para quem quiser ler, né, por um aplicativo, né? Eu tenho o livro em papel, né? Ele me presenteou com o livro dele mas eu achei muito massa, né? Essa atitude do Edgar Borges, lá de Roraima, nosso poeta, escritor, jornalista, parceiro da Marca das Letras, voluntário, né? Nosso produtor lá em Roraima, divulgador da Marca das Letras. Então eu vou ler aqui para vocês, né? Essa postagem que ele fez, falou aqui, ó: gente bacanuda e legal que gosta de ler, se liga na ação. O meu livro de contos, sem grandes delongas, está disponível para download gratuito e infinito. É só ir neste link, né, que é no blog dele, edgarb.blogspot.com, né, e fazer o download e baixar. Espalha a notícia por aí e marca as amigas e os amigos que curtem leitura na web. Agradecemos antecipadamente, né? E aí ele tá aqui, ó, meu amigo Edgar Borges, né, fazendo aqui a postagem com o livro dele na mão, né? O livro na mão aqui no celular, tá? Que vai estar disponível aí para quem quiser. Eu vou botar aqui embaixo, tá? Quem quiser ler, é muito massa. Você lê, são mini contos assim, cada página tem um mini conto. É muito show, né? E é show de bola. Dá pra gente se deliciar aí com os mini contos aí do Edgar Borges. Muito massa, gente. Dá para ler completo aí o livro dele, tá bom? Eu vou botar aqui embaixo. Uma outra notícia sobre livros que eu quero trazer para vocês, afinal, o programa é Barca das Letras ao vivo, né, de incentivo à leitura. Então, a gente sempre traz aqui as questões do livro, né? Eu queria... eu vi hoje a notícia de que o navio Livros ao Mar, Livraria Flutuante, oferece obras a bom preço no Rio de Janeiro. Termina neste domingo, 6 de outubro, o prazo para moradores do Rio de Janeiro ou visitantes conhecerem o navio livraria Logos Hope, né, considerado o maior do mundo em sua categoria. Que lindo, hein, gente? Imagina, a nossa é a barquinha aqui, ó, pequenininha, tal. Os caras têm um navio livraria. Nossa, com muitos livros, né, de várias vertentes disponíveis para a população, né, visitar, conhecer, né, que esse que é considerado o maior do mundo em sua categoria, está ancorado lá no Pier Mauá, na zona portuária da cidade do Rio de Janeiro. A embarcação faz parte de um projeto sem fins lucrativos da organização internacional Good Books for All Ships, baseada na Alemanha, que vem atuando
nesse ramo há quase 50 anos. As obras disponibilizadas no navio cobrem uma ampla gama de assuntos, entre os mais de 5.000 títulos. Gente, 5.000 títulos, galera. Muito massa. Imagina, eu ia ficar louco no navio desse. Eu vou na livraria aqui, eu já não quero sair, vou em sebo, não quero sair. Imagina eu dentro de um navio com 5.000 livros. Nossa Senhora. Há livros infantis sobre culinária, línguas, arte, autoajuda, ciência, além de outras obras. As obras têm preços populares e, em sua maioria, estão em inglês e português. O navio fica no Rio de Janeiro até dia 6 de outubro e depois ele vai seguir para... Eu tenho aqui no final, deixa eu ver aqui. As visitas ao Logos Hope não precisam ser agendadas e ocorrem das 10 às 20 horas nesta quinta-feira, amanhã e no sábado, o horário de funcionamento é das 10 às 21 horas e no domingo de 14 às 21 horas. A entrada custa R$ 5,00, mas maiores de 60 anos e menores de 12, acompanhados de um responsável, não precisam pagar. Após deixar o Rio de Janeiro, o navio que passou por Santos, São Paulo, antes de chegar à capital fluminense, visitará outras 3 cidades brasileiras. Galera aí de Belém, se liga aí, hein? De 9 a 22 de outubro, o navio estará em Vitória, no Espírito Santo. De 24 de outubro a 6 de novembro, em Salvador, na Bahia, nossa Bahia. E, finalmente, de 12 a 28 de novembro, estará em Belém do Pará. Meus amigos aí de Belém, vão lá visitar, tirem fotos, leiam bastante, né? Conheçam os livros do acervo, enriqueçam-se, politizem-se com os livros que estão aí no navio, aí, na maior livraria itinerante do mundo, né? Navio itinerante aí, que vai chegar aí em Belém, galera. Olha só que massa. De 12 a 28 de novembro, tá? Depois me contem para a gente divulgar aqui, para todo mundo aqui saber como é que é essa experiência de visitar um navio com 5.000 livros, galera. Nossa, muito massa. Gente, chegando quase no final aí do nosso programa de hoje, o filme que eu vou indicar hoje para vocês chama-se Vozes da Floresta, documentário que revela as muitas crises do Brasil. O filme de Betsy de Paula conta a história de mulheres indígenas e quilombolas em luta pelo direito à terra e proteção do meio ambiente. Elas se definem como os povos das águas, os ribeirinhos, os quilombolas, os da periferia, da cultura e das tradições. São mulheres que enfrentam balas e arames para defender seu direito à terra e de proteger a natureza que as cerca. Em Vozes da Floresta, documentário de Betsy de Paula, que estreou no 29º Cine Ceará, Festival Ibero-Americano de Cinema, quilombolas, quebradeiras de coco e indígenas famosas, como a política Sônia Guajajara, do PSOL, e anônimas são protagonistas de narrativas que contam todas as crises do Brasil atual. A principal delas, qual é? A ambiental. O longa-metragem nasceu da série Guardiãs da Floresta, exibida no Canal Brasil, que, em 10 capítulos, conta a história dessas mulheres. Depois de 1 ano e meio de gravação, a diretora resolveu, então, montar o documentário. Tínhamos 40 horas de material bruto. Foi um mês inteiro só para assistir tudo e mais 6 ou 8 meses de montagem, conta Betsy de Paula em entrevista ao El País. Infelizmente, o filme ficou bem atual, quer dizer, ficou urgente, acrescenta, referindo-se à onda de incêndios que devasta a nossa Amazônia. É uma pobreza de consciência, para não dizer que é um analfabeto da terra, diz Nice Machado, 55 anos, líder da Associação das Comunidades dos Negros Quilombolas e Rurais do Maranhão, sobre as autoridades que são coniventes com a tragédia ambiental na floresta e ao governo federal, que, em sua opinião, não sabe nem tem interesse de resolver o problema. Nice apresentou Vozes da Floresta em Fortaleza, ao lado da diretora e de Dorinete Moraes, de 45 anos, líder da Associação dos Afetados pela Base de Alcântara, no Maranhão, e de Rosa Costa, de 57 anos, do Movimento das Quebradeiras de Coco de Babaçu, do Maranhão. Então, esse é o filme que eu queria indicar para vocês. Professores aí, passem para os alunos, tá bom? Esses filmes, busquem na internet, possivelmente já deve estar disponível por aí.
Vozes da Floresta, né, de Betsy de Paula, mas eu vou colocar a reportagem aqui no final, tá bom? Para quem quiser depois saber mais sobre este filme maravilhoso aí de Betsy de Paula. Bom, gente, chegamos aí ao final do nosso programa. Vou só dar uma olhada aqui, ver se alguém mais comentou aqui alguma coisa. Hoje caiu bastante, né? Fizemos 3 vezes aí para poder concluir aí o nosso programa de hoje. Infelizmente é assim mesmo, acontece. Gente, então eu queria agradecer a presença de todos vocês que participaram, né? Infelizmente aí tinha a nossa enquete aí, mas eu acho que nem vai rolar aí o resultado, porque eu acabei nem publicando, né? Caiu 3 vezes, eu acabei não publicando, peço até desculpa para vocês. Eu ainda estou aprendendo essa história aqui de Facebook, essas transmissões ao vivo, mas a gente vai chegar lá, a gente vai fazer uma coisa bem bacana ainda, né? Eu não vou esquecer nada, porque é uma só pessoa para dominar tudo, falar e dominar e produzir, tá bom? Então agradecer a todos vocês por acompanharem o nosso programa, Barca das Letras ao vivo. Espero que tenham um excelente final de semana e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Se os deuses, os santos, os orixás e as entidades da floresta assim o permitirem. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo programa Barca das Letras ao vivo, galera. Tchau!